no Panteão do Brasil. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua preferência. Vamos aqui saber o que está acontecendo aí pelo Brasil, analisar, conversar, saber o que está se passando. Gente, quero só mostrar aqui, você que ainda não adquiriu o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé, você pode, inclusive, você encontra o link, acredito que é aqui em cima, né? Exatamente. Você pode dar uma olhada, tem os links aí dos livros, tá? Tem esse aqui, vou já mostrar, inclusive, na própria plataforma, tá? Para você comprar. Esse aqui está R$30, o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Se você é de Caxias, você também pode comprar na Livraria Graú, na Livraria Cultural e no Memorial da Balaiada. E o livro, a Nova Televisão é Regional, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte, e que trata sobre regionalização televisiva no Brasil. É um dos livros mais recentes publicados no Brasil a respeito de regionalização televisiva. Você precisa conhecer ainda mais. É uma nova tendência aí da televisão. Tem muitos conhecimentos aí importantes para você que é da área, ok? Gente, vou mostrar aqui, inclusive, na própria a página aqui da própria plataforma, né? Vou só capturar aqui a tela para você poder acompanhar, ok? Opa, vamos ver aqui, pronto, tá aqui. O livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Você tem aqui ele por R$ 9,90, você compra lá pela Hotmart. Vou só mostrar aqui para você, quando você acessa aqui, quando você que está aqui no Panteão, no canal do Panteão do Brasil, aqui, olha, você tem aqui o link que vai direto lá para o curso, né? Tem o curso, tem aqui o livro, Os Três Mortos, aqui o livro A Nova Televisão Regional, certo? E aí você pode comprar clicando aqui em um desses botões aqui, tá? Em um desses links. Ok? E se eu vou até conferir aqui, né? Como é que tá a nossa transmissão. Tá ok, se o áudio tá bacana. Tá aí, tá tudo certo. Muito bem. Então você pode adquirir por aqui, tá? Aqui em cima. Você pode adquirir, ó. Muito bem. Por aqui. Você clica aqui, ó. Só clicar aqui, só para você ver. Pronto. Cliquei aqui, você tem acesso ao curso A Nova Televisão Regional. Aí temos aqui, esse curso aqui é a parte de vídeo, tá? Então você vai ter aqui os módulos ao adquirir. Você compra aqui, né, pela Hotmart. Você tem acesso aqui também ao livro, A Nova Televisão, e o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Aí você compra aqui na Hotmart, ok? Pronto, ó, muito fácil para adquirir o curso e o livro. Se você quer adquirir pela Amazon, o livro A Nova Televisão está lá também. Está aqui na Amazon por R$ 97,00. Você pode ler uma parte dele gratuitamente e depois você compra o restante, né? Porque eles vão lá, eles só deixam disponibilizado uma parte, tá? E também o livro Os Três Mortos, ó, que é os três Mortos e os Milagres da Fé. Ele também está aqui, ó. Você pode adquirir ele aqui também na Amazon por R$ 9,90. Certo? Então tá aí. São as formas que você pode adquirir o livro. Esse aqui trata sobre religiosidade popular. São santos milagreiros. Você pode adquirir o livro de forma muito mais facilitada. Para ler o e-book pelo Kindle da Amazon, R$ 9,90. Agora, se você quer o livro físico, comigo você encontra pelo 999050529 por R$ 30. O livro Os Três Mortos, tá? E o livro, esse livro aqui, né, da Nova Televisão Regional, você adquire ele por
147 reais o livro físico, certo? Então esse aqui, pronto, tá aqui. Esse aqui é 147 o livro físico. Agora, se você quer adquirir o livro online, ele sai por R$ 97, tá? Então tá aí. A gente vai dar uma olhada aqui no que é notícia no Brasil e vamos analisar também, né? Alguns cenários aí, o que é mais importante, o que de mais importante os portais e os jornais destacam. Queda nos preços dos alimentos contribui para o Brasil ter deflação em junho. Olha só, olha o cenário diferenciado proporcionado aí, né, pela atual gestão, né? O comportamento dos alimentos tem sido fundamental para a queda geral da inflação. É um grupo importantíssimo. As famílias brasileiras mais pobres comprometem até 1/3 da renda mensal para a compra de alimentos. Da gôndola, dá para ver na gôndola do supermercado. Os preços dos alimentos já não sobem tanto, ou seja, é um bom sinal, né? E aí a gente vê aqui, em um levantamento que acompanha a cesta básica, de 13 itens, 6 tiveram redução de preço de um ano para cá. Nesse período, o preço da cesta básica no Brasil subiu 0,57%, bem menos do que nos últimos 12 meses, quando a alta ficou em 29%. Tá vendo aí como é diferente, né? E aí o diferencial aqui é único, gente. É o novo governo. A gente percebe que tem um governo agora que está mais preocupado em também colocar o Estado para poder dar essa... Inclusive, tudo indica que o Lula deve apostar também nessa ideia de voltar com os estoques regulatórios, porque isso é muito importante quando se trata de alimentos, tá? Quando o governo ele tem estoques regulatórios, ele faz exatamente com que os preços não subam tanto. Se o preço aumenta, ele joga mais produtos no mercado e o preço baixa. Essa é a lógica. E a gente torce aí para que esse cenário só melhore para a população, porque a gente sabe que nós temos aí mais de 33 milhões de famílias. O governo do Bolsonaro deixou mais de 33 milhões de pessoas passando fome praticamente, né? É isso aí. Agora vamos lá para a CPI. A CPI está cada vez mais engraçada, né? E a gente percebe aí a cara de pau realmente de quem vai lá para poder depor e fica calado, que é o caso aqui do Mauro Cid. Silêncio de Cid é estratégia da família, e da defesa para tentar habeas corpus no STF. Vamos ver aqui o que diz a notícia. O pai de Mauro Cid, que é general, defendeu o uso da farda na CPI. Segundo a avaliação de pessoas próximas ao coronel, para passar a imagem de credibilidade. Ou seja, ele está usando a credibilidade do Exército. Já a gente comenta. O silêncio de Mauro Cid na CPI faz parte de uma estratégia da família e da defesa de continuar brigando por um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, na avaliação de pessoas próximas ao tenente-coronel, de que ainda há muitas investigações na Polícia Federal e no STF que implicam direta e indiretamente o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como as apurações seguem em velocidades distintas, pois muitas dependem ainda de perícias e novas medidas judiciais, o temor da família e do próprio Cid é de continuar respondendo a tudo encarcerado por muito mais tempo. O silêncio de Cid ajudaria a não comprometê-lo ainda mais. E a farda tem o objetivo de sensibilizar a opinião pública, o que na visão de pessoas próximas ao tenente-coronel transmite credibilidade e seriedade. O pai de Mauro Cid é general respeitado entre os pares e, segundo pessoas próximas, defendeu o uso da farda na CPI.
Quando as conversas de celulares, do celular apreendido de Cid vazaram, dando cabo às tramas de um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula, a defesa andou muitas casas para trás, pois estava em tratativas com o STF pela soltura dele. Não deu certo. Recentemente, a própria defesa pediu um novo depoimento à Polícia Federal para tentar mostrar que Cid nunca agiu de má fé. Mas ainda nada, né? Fato é que Cid, filho e esposa, Cid pai, a defesa esperam pela oportunidade de Mauro Cid responder às acusações em liberdade. É por essa causa que brigam no momento. Então, o que a gente percebe? Mauro Cid, esse camarada aqui, ele ficou calado a sessão inteira, né? Inclusive, ele se recusou a responder até a idade dele. Ou seja, demonstra aí que é um covarde realmente. E aí é uma estratégia da defesa, mas mostra também o descaramento e a falta de respeito com a Câmara dos Deputados. É claro que ele tem o direito de ficar calado, é uma estratégia da defesa dele, mas moralmente isso é de uma vergonha. E aí teve até a deputada Tronic, a senadora, né? Tronic, ela disse que ele se acovardava exatamente porque ele estava respeitando mais o Bolsonaro do que o pai dele. Então, é uma pessoa assim que mostra exatamente a índole dele. E há avaliações também, cabe ressaltar que temos avaliações, inclusive, de que, no caso específico aí do uso da farda, o Mauro Cid ele compromete, ele está comprometendo também a imagem do Exército Brasileiro. Se a gente analisar bem, o Exército até um tempo atrás tinha uma credibilidade muito grande. E ele está agarrado também nisso, ao usar a farda. É uma estratégia. Porém, ele está manchando ainda mais a imagem do Exército Brasileiro. Ou seja, é capaz dele sair daí para ficar ainda mais tempo na prisão e ainda destruir ainda mais a imagem construída, né, ao longo do tempo aí pelo Exército Brasileiro. E mostrando a conivência, porque se a gente for analisar também, ao longo daquela presença de muita gente na frente dos quartéis do Exército, contou com a conivência de todos eles. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte: faça você hoje um acampamento na frente do Exército Brasileiro e faça churrasco na frente, para ver o que acontece. A gente vê ali que era uma conivência, né? Por quê? Porque o Bolsonaro colocou muita gente do Exército dentro do governo. Simples de entender, né? E assim caminha a humanidade, né? A gente segue trazendo aqui mais informações. Vamos aqui. E olha só, tem uma deputada lá, deputada que inclusive ela está acusando uma deputada trans, né? E aí ela está acusando de transfobia, inclusive lá os parlamentares entraram em discussão também. Vamos ver o que diz aqui a informação. Esse é um outro problema que os deputados da direita têm, que é relacionado ao gênero. Parlamentares acusam o deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, de transfobia contra a deputada Érica Hilton, do PSOL, durante a sessão da CPI mista dos atos golpistas, né, de 8 de janeiro, nesta terça-feira. Após a fala, o presidente da comissão, deputado Arthur Maia, anunciou uma investigação sobre o caso. Olha só, diz aqui o Maia a Brunini: eu não ouvi, mas outros deputados disseram que ouviram. O deputado Abílio disse que não falou.
a nossa decisão é a seguinte: nós vamos fazer uma investigação vendo as filmagens. Se Vossa Excelência falou, vai ter que ter leitura labial e vai ser fácil que isso seja identificado. Se Vossa Excelência, de fato, agir dessa forma, vai ter uma penalidade contra o senhor. Esse aqui é o presidente da comissão falando, né? A situação causou um tumulto generalizado na sessão destinada ao depoimento do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou em silêncio. Denúncia. Sobre a denúncia. A confusão começou durante o pronunciamento da deputada Érica Hilton. Mais cedo, Abílio, ex-aliado de Bolsonaro, já tinha sido repreendido pelo presidente da comissão por filmar e debochar de colegas da CPI. Arthur Maia disse que proibiria que integrantes da comissão gravassem os colegas. No tempo reservado à fala da deputada Érica Hilton, ela disse que Brunini precisava tratar sua carência em outro espaço, porque o Congresso é um espaço sério. A parlamentar prosseguiu na fala, mas foi interrompida pelo senador Rogério Carvalho, do PT, que denunciou a fala homofóbica. Vamos ver aqui, abre aspas. O seu Abílio foi homofóbico, fez uma fala homofóbica quando a companheira estava se manifestando. Ele acusou e disse que ela estava oferecendo serviços. Isso é homofobia, é um desrespeito. Peço a Vossa Excelência que o senhor peça para o deputado se retirar do plenário, disse aí o outro deputado. Em seguida, outros parlamentares, como a senadora Soraya Tronic, confirmaram a versão do senador. Abílio e outros aliados negaram. Em meio ao tumulto, Arthur Maia anunciou a investigação. Aí ele abre aspas para o Arthur Maia. Eu solicito à Secretaria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que envie para a Polícia Legislativa cópia dessa filmagem para que se faça uma apuração. Esse camarada aqui, esse Abílio, ele vai para lá só para atrapalhar os demais parlamentares. Isso já ficou claro nas intervenções que ele faz. É um camarada totalmente brincalhão, ele fica brincando de ser deputado. Se a gente for analisar a atuação dele lá, ele gravando os outros, tentando encontrar algum erro nos outros e não sabe se manifestar. É uma pessoa muito rasa, teoricamente, despreparado mesmo. E a gente percebe aí que ele está mais lá para fazer teatro, né? E agora ele está começando a pegar, a coisa está começando a esquentar para o lado dele. E vamos ver no que vai dar, né? E uma investigação, agora já tem uma investigação, né? Foi autorizada essa investigação. Se confirmado, e aí já vai para uma outra questão que já é responder, né? Mas esse cara aí, ele é demais. Esse só vai mesmo para fazer teatro lá. A gente segue aqui, tratando aqui sobre esse tema, que agora já está no Senado, que é o tema da reforma tributária. Reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado Federal. E a gente está acompanhando, inclusive, na ocasião em que foi aprovada na Câmara dos Deputados, ela chegou a ser aprovada com votos de quem apoiava o Bolsonaro. E isso aí acabou gerando, inclusive, um mal-estar na base do Bolsonaro. Eles ficaram assim, muito ariscos, diga-se de passagem. E houve briga, houve inclusive dentro dos grupos de WhatsApp, do próprio grupo aí do Bolsonaro, a gente percebe que eles se desentenderam, houve xingamentos e outras coisas mais. E vamos ver aqui como é que o Pacheco vai tratar essa matéria da reforma tributária, porque ela agora precisa passar no Senado Federal. Vamos ver como é que ele vai decidir.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nessa terça-feira que a expectativa é que o Congresso Nacional termine a aprovação da reforma tributária até o fim de 2023. Ele se reuniu com a ministra do Planejamento, que é a Simone Tebet, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A proposta aprovada na Câmara dos Deputados prevê uma grande simplificação na forma de cobrar os impostos no Brasil. É a unificação de 5 tributos, como IPI, PIS, COFINS, que são federais, impostos federais, mais o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é municipal. Esses tributos deixariam de existir e seriam criados 2 IVAs, Imposto sobre Valor Agregado, olha só, interessante isso aqui, viu? E também um IVA seria gerenciado pela União e o outro teria gestão compartilhada de estados e municípios. O período de transição seria de 7 anos, a partir de 2033, impostos atuais seriam extintos. Então, ela não vigoraria a partir de agora, inclusive. Isso aí é uma tranquilidade para haver uma transição, né, para que as pessoas se adaptem a essa mudança. Mas as empresas especialistas em impostos ainda têm uma preocupação. Uma proposta incluída de última hora permite que os estados e o Distrito Federal possam criar novos impostos sobre produtos como petróleo, minério de ferro, gás, energia e grãos destinados à exportação. A contribuição ficaria em vigor até o dia 31 de dezembro de 2043. Os economistas defendem que a ausência da reforma que a essência, da reforma é simplificar o sistema de impostos. Essa mudança de última hora, se aprovada, complica e aumenta a carga. De fato, né? Então, tem alguns que querem cobrar mais, né? O ministro da Fazenda afirmou que a expectativa é que os senadores aprimorem esse texto. O objetivo do Senado é exatamente esse, né? Aprimorar o que vai da Câmara, depois volta e só em seguida vai para a sanção presidencial. A reforma foi o tema da reunião dessa terça-feira na casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele e os ministros da Fazenda e Planejamento e também o líder de governo, Randolph, né, trataram sobre a tramitação, porque agora tem que tramitar direitinho. Estão escolhendo, inclusive, quem vai ser relator. Pacheco também anunciou o senador Eduardo Braga, do MDB, como relator da reforma. Então, Eduardo Braga, já está definido aqui, ó. Eduardo Braga será o relator dessa matéria lá no Senado Federal. A Comissão de Assuntos Econômicos vai promover apenas debates sobre o tema, mas a proposta vai ser discutida e votada na Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, a reforma vai para o plenário, onde precisa passar por 2 votações com o apoio de, no mínimo, 49 dos 81 senadores para ser aprovada. O relator Eduardo Braga destacou que não vê espaço para aumento da carga tributária, não adiantou mudanças que pretende fazer, mas também defendeu que o texto seja analisado como um todo, sem fatiamento. Vamos ver, né? Agora é a fase de debate na Comissão de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos lá do Senado. Vamos se entender. É uma reforma importante, né, gente? Essa reforma tributária, ela vai simplificar muito aí os impostos. A gente espera que melhore um pouco mais. Ricos vão pagar impostos, algo que eles não pagavam anteriormente. É interessante, porque atualmente os bilionários não pagam impostos no Brasil. E assim, quem menos ganha no Brasil é quem mais paga imposto. O ideal é que todos paguem. Não se defende aqui que os pobres deixem de pagar, mas que a carga de impostos seja menor em quem ganha menos e maior em quem ganha mais. É o óbvio, né?
Gente, sobre esse caso aqui das Americanas. A Americanas consegue prorrogar proteção contra cobranças de credores. Só para a gente lembrar, a Americanas está aí quase quebrando, né? E vamos ver aqui como é que está o andamento, depois de descobriram um rombo aí de bilhões de reais. 20 bilhões, aí depois mais 20 bilhões, pode ser que sejam 40 bilhões de reais o rombo aí na Americanas. Mas vamos ver aqui como é que está aqui no momento. Pode ser que até que seja menos. Mas pela lógica, no mínimo é de 20 bilhões de reais esse rombo. E tem dinheiro do Estado, tem dinheiro das empresas, tem um caba lá que meteu a mão em tudo mesmo. Vamos ver aí como é que está se comportando. A quarta vara empresarial do Rio de Janeiro deferiu um pedido das Americanas e prorrogou por mais 180 dias o prazo de proteção da empresa contra os credores. Então os credores estão querendo o dinheiro, né? Informou a varejista. Com a decisão, continuam suspensas todas as ações e execuções existentes contra o grupo, assim como a exigibilidade dos créditos concursais, disse a companhia. O prazo adicional é contabilizado a partir do stay period, período de proteção de uma empresa em recuperação judicial. O prazo de blindagem da Americanas, que agora foi estendido, começou a valer dia 19 de janeiro deste ano, data em que o pedido de recuperação da varejista foi aceito na Justiça. Já está em recuperação judicial, inclusive, para não quebrar, né? No dia 11 de janeiro, as Americanas divulgou um comunicado dizendo ter identificado inconsistências em lançamentos contábeis nos balanços corporativos em um valor que chegaria a 20 bilhões de reais. Esse aí é o rombo nos cofres da Americana. O rombo, causado principalmente por dívidas com bancos em operações de risco sacado, aumentava o grau de endividamento e diminuía o capital de giro. Em resumo, as operações não foram lançadas adequadamente, subestimando a dívida da empresa. Diante disso, as ações da Americanas passaram a cair. As principais instituições financeiras colocaram as ações sob revisão e a B3, Bolsa de Valores de São Paulo, colocou os papéis ordinários com direito a voto da empresa em leilão. O leilão é um mecanismo de defesa que interrompe as negociações comuns para tranquilizar momentos de uma variação na Bolsa. Ainda assim, as ações caíram quase 80%, maior queda de uma empresa na Bolsa brasileira desde 2008. Vamos ver aqui como é que está a batalha dos bancos e outros credores. É essa questão que ela conseguiu parar agora, né? Que a Americanas consegue prorrogar a proteção contra os credores. Então, vamos ver aqui como é que está essa batalha na justiça, né? Com relação aos credores. A ameaça de calote iniciou uma batalha jurídica entre a empresa e os credores. A Americanas conseguiu proteção contra o vencimento antecipado das dívidas, ou seja, vencendo ela tem que pagar. A decisão que informava a proteção da varejista também dava a ela 30 dias para avaliar se iria entrar com pedido de recuperação. No entanto, quando a empresa divulgou a íntegra da decisão sobre o pedido de tutela de urgência cautelar, viu-se que o grau de endividamento da empresa era maior do que tinha sido divulgado. Então aumentou mais 40 bilhões ante os 20 bilhões. Ou seja, 40 bilhões mesmo, né? Estava correto lá no começo. Isso fez com que os credores se revoltassem, né, ainda mais. O banco BTG Pactual, um dos principais credores da Americanas, recorreu à justiça contra a liminar, que pedia até o estorno de um pagamento de 1,2 bilhão feito pela Americana ao BTG. A partir daí,
as agências de classificação de risco rebaixaram a nota da empresa e as ações caíram ainda mais. Pedido de recuperação judicial. Vamos entender como é que se deu isso aqui. No dia 19, na tarde de 19 de janeiro, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial, alegando ter recursos reduzidos em caixa para continuar a operar sem a medida. De acordo com o diretor financeiro da Spot Finanças, Marcelo Marim, o pedido de recuperação se tornou o quarto maior da história do país, atrás apenas da Odebrecht e da Samarco. A recuperação judicial serve para evitar que uma empresa em dificuldade financeira feche as portas. É um processo pelo qual a companhia endividada consegue um prazo para continuar operando enquanto negocia com seus credores sobre mediação judicial. As dívidas ficam congeladas por 180 dias e a recuperação é mantida. Vamos só entender uma coisa aqui, né? Com todo esse problema, com um rombo no caixa que a Americanas tem, mesmo assim, ela segue funcionando, né? Então, a Americanas ela está em pleno funcionamento. Aliás, hoje mesmo, por coincidência, fui aqui às Americanas tentar comprar um cartão de memória, só para você ter uma ideia. Eles não têm. Então, isso já está repercutindo no próprio funcionamento da empresa. Ela continua, não demitiu muitos funcionários, não chegou a fechar as portas, e essa recuperação judicial, como diz o texto aí da reportagem do G1, ela, de fato, ela acaba protegendo, por enquanto, a empresa, mas o fato é que a situação não é das melhores. Um rombo de 40 bilhões de reais compromete o funcionamento da empresa, principalmente porque falta capital de giro. A empresa não anda. Alguém meteu a mão nesse dinheiro. Esse dinheiro sumiu, né? Alguém vai ter que dar conta aí de todo esse dinheiro, né? O que eu fico observando é como é que uma empresa chega a essa condição, sendo que todo mundo sabe quem eram os administradores da empresa. Então está na hora de chamar esse pessoal e cobrar deles também. Não é, porque nesse caso, veja só como o bilionário ele acaba sendo esperto nessa hora, né? Então, houve o problema na empresa, alguém meteu a mão, alguém tirou dinheiro, ou escreveu errado lá, né? E aí o dinheiro foi para outro lugar. Ou seja, você tem que confiscar as contas dessas pessoas que administraram. Mas não, veja só, pede recuperação judicial e apela, inclusive, para bancos públicos, para tentar se segurar firme. Não é fácil, não é brincadeira. Vamos ver aí como é que... a gente está falando aqui, principalmente, Americanas, ela tem dinheiro público e tem dinheiro privado. É importante a gente saber disso. Não é só o BTG Pactual. Tem outros credores, principalmente bancos públicos. Empresas não funcionam assim, lá vão ter, né, como eles, sem prestar esclarecimentos. E está na hora de, se for preciso mesmo fechar, vender e pagar o que deve também, né? Porque no fundo o recurso público também é necessário, assim como não é só o recurso privado. Então tá aí, este é o caso das Americanas. O caso é sério aqui, viu? A gente segue aqui trazendo mais informações. Olha, gente, essas guerras, nós estamos vivendo um clima de Guerra Fria muito grande. Vamos só pegar aqui essa informação, falar um pouquinho aqui do mundo. Coreia do Norte disparou um míssil balístico, dizem Japão. Olha só, Coreia do Norte dispara míssil balístico, dizem Japão e Coreia do Sul. Então, assim, nós estamos vivendo um clima de Guerra Fria.
Na verdade é que o presidente lá da Coreia, acho que é Kim Jong-un, né? Vamos ver aqui. Coreia do Norte disparou um míssil balístico. Ele está aprimorando, né, o sistema de defesa deles também, né? Coreia do Norte disparou um míssil balístico, disseram as autoridades do Japão e da Coreia do Sul nesta quarta-feira. Ou seja, já nesta quarta-feira, né, pelo horário de lá, né? O projétil voou 74 minutos e caiu 250 quilômetros da costa do Japão. É a primeira vez em 27 dias que o país lança um projétil do tipo, sendo que esse é o 12º lançamento do ano, segundo a agência Reuters. O lançamento acontece após a Coreia do Norte acusar os Estados Unidos de usarem um avião espião para sobrevoar águas da zona exclusiva econômica do país. Na segunda-feira, o governo de Pyongyang prometeu responder ao que chamou de provocação. O míssil caiu por volta das 11h10 em horário no mar do Japão. O governo japonês disse que o projétil é um míssil balístico intercontinental de longo alcance. O governo do Japão disse que a ação da Coreia do Norte é uma provocação séria, sendo uma grave violação às resoluções da ONU. Não é brincadeira. E a Coreia do Norte, eles estão testando, sendo uma grave violação. E isso a gente não sabe quando vai parar, né? Em parte é importante que cada país demande no seu próprio nariz. Agora a gente está vendo muitas provocações, e aí a gente vai agora para a guerra aqui da Ucrânia, que é outro problema muito sério. Esse aqui está longe de ser resolvido, essa guerra da Ucrânia. Ó, vamos ver aqui. A OTAN, veja só que olha o tamanho dessa provocação aqui. OTAN dá as boas-vindas à adesão da Ucrânia, mas não chega a formular um convite. Preste atenção, cada vez mais a Ucrânia está próxima da OTAN. Líderes da OTAN disseram nesta terça-feira que a Ucrânia deveria ingressar na aliança militar em algum momento do futuro, mas não chegaram a apresentar a Kiev um convite de imediato. Os líderes da aliança se reuniram em uma cúpula na capital da Lituânia, Vilnius, enquanto as tropas ucranianas lutam para obter ganhos significativos na contraofensiva para expulsar as forças de invasão russa que ocupam parte do país. A OTAN eliminou a exigência de que a Ucrânia cumpra o chamado plano de ação da adesão, removendo efetivamente um obstáculo no caminho de Kiev. Ou seja, estão também parece que estão querendo uma ofensiva ainda maior, né? E o que significa? A Ucrânia entrando na OTAN, qualquer agressão à Ucrânia significa uma agressão à OTAN. E aí a guerra está instalada. A guerra em outro patamar, porque a gente já está vendo que já existe uma guerra. E a situação pode se agravar ainda mais. Podemos ter aí dias ainda de muitas bombas, né, e com efeitos devastadores, porque a gente sabe que a maior quantidade de armas nucleares está exatamente na Rússia. Então a Rússia hoje manda também no seu próprio nariz. Só que a OTAN, que defende muito os interesses dos norte-americanos, ela está a serviço praticamente dos Estados Unidos, embora defenda também países da Europa. A gente percebe que hoje a Ucrânia virou um campo de guerra. Parece um território de ninguém, né? A gente observa lá que, de fato, embora a Rússia ela entenda, né, que a Ucrânia está dentro do território dela, isso não é o mesmo entendimento da OTAN, por exemplo.
Então, ou seja, a OTAN ela está querendo tentar mandar num território que não é dela. E aí, esse reconhecimento de que a Ucrânia faz parte da OTAN é mais uma provocação no olhar russo. Vamos ver no que vai dar. O bicho vai pegar, né? Como dizem. Vamos ver aqui. Olha só. A gente percebe aqui, ainda falando dessa mesma guerra, nós temos aqui uma situação muito interessante. Essa aliança aqui, ela vai para além de questões econômicas. Porque nós estamos diante de duas grandes nações que ameaçam o Ocidente. São essas duas aqui. A Rússia com o Putin e do Xi Jinping com a China. Aliados da OTAN dizem que o aprofundamento da parceria China com a Rússia vai contra os valores da aliança. Preste atenção, a OTAN está querendo apitar na relação desse país com esse outro. Ou seja, a OTAN quer mandar no mundo. Ela não quer respeitar a autonomia dos países. Você pode até não concordar com o que a China vem fazendo em expansão. Você pode até não concordar. Mas daí impedir que a China converse com países é outra conversa totalmente diferente. Os aliados da OTAN pediram à China que se abstenha de apoiar o esforço de guerra Rússia à Ucrânia. De qualquer forma, enfatizando que o aprofundamento dessa parceria com a Rússia vai contra os valores da aliança, ou seja, da OTAN, né? Em um comunicado conjunto publicado nesta terça-feira, dia 11, os aliados da OTAN disseram que as ambições declaradas e políticas coercitivas da República Popular da China desafiam os interesses da segurança e valores da aliança. Diz aqui, apelamos à República Popular da China para desempenhar um papel construtivo como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para condenar a guerra e a agressão da Rússia contra a Ucrânia, para se abster de apoiar o esforço de guerra da Rússia de qualquer forma, para parar de amplificar a falsa narrativa da Rússia, culpando a Ucrânia e a OTAN para a guerra e aderir aos propósitos e princípios da Carta da ONU. Então, a gente percebe aqui que a OTAN está querendo que a China apoie a OTAN e não a Rússia. Só que tem um detalhe. Do ponto de vista da expansão dos Estados Unidos e da China, a China ela não quer perder espaço. E hoje os Estados Unidos, que é integrante da OTAN, está disputando um território que se não me falha a memória, Taiwan, exatamente, que é uma das maiores fabricadoras de chips lá, e só que a China reivindica esse território como sendo dela, e os Estados Unidos querem mandar nesse território. Então nós temos aí um problema. Eu comparo que essa questão de Taiwan e a Ucrânia são parecidíssimas. Então são dois territórios e a China todo santo dia faz um sobrevoo perto de lá, tá, para mostrar que o território é dela. E pode escrever, daqui uns dias vamos ter problemas muito graves lá, relacionados também a... Pode ser que aconteça uma outra guerra lá mesmo em Taiwan. Então o negócio não é brincadeira, que é uma briga de cachorro grande, tá? Muito bem, a gente segue agora, vou trazer aqui algumas notícias, vamos ver o que a Agência Brasil também está trazendo de destaque. Inflação negativa aumenta a pressão sobre queda de juros. Essa aqui é uma outra questão importantíssima. É importante que os juros baixem. O Banco Central nem parece que é independente, né? Porque a gente percebe aí que o Banco Central está resistindo a baixar a taxa de juros. Então há uma pressão agora para baixar, né?
Nessa terça-feira, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, então divulga índices, né, que reforçam essa pressão para que o Comitê de Política Monetária do Banco Central inicie um ciclo de cortes na taxa básica de juros, que é a Selic, a partir de agosto. A opinião é de economistas ouvidos pela Agência Brasil. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor ficou em menos 0,08 ao mês. Foi o menor índice para um mês de julho de 2020, desde 2017. Então aqui nós temos uma questão que é muito séria. Se o Banco Central continua com taxas muito altas, isso impede investimentos, né? Impede ida de empresas em busca de crédito e tantas outras questões, impede o país de crescer. E não há motivos hoje para que a taxa de juros esteja a mais de 13%, como hoje está 13,75%. É uma taxa muito alta e isso reforça ainda mais a política especulativa do mercado financeiro. Flávio Dino, plano de segurança na Amazônia prevê 34 bases fluviais e terrestres. O governo federal está tomando conta do território da Amazônia agora, né? O plano de segurança da Amazônia prevê 34 bases fluviais e terrestres, afirma Flávio Dino. O ministro da Justiça afirmou que o novo plano da Amazônia pretende criar bases fluviais e terrestres com a presença constante das forças policiais estaduais, federais e estaduais. A ideia é usar os recursos do Fundo da Amazônia para custear a construção desses postos e defender, claro, a Amazônia, né? Tinha uma corrida ao ouro, agora ficaram lá, foram expulsos muitos garimpeiros, principalmente naquelas terras de Yanomami, mas agora é o narcotráfico que quer permanecer a todo custo lá. E o governo federal tem que reforçar realmente a segurança naquela região. Na semana passada, Dino se reuniu em Brasília com embaixadores e demais representantes de 23 países da União Europeia para apresentar um programa batizado de Plano da Amazônia, Segurança e Soberania, além de ações realizadas pela Polícia Federal no primeiro semestre deste ano, sobretudo aquelas que cooperam com a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial. Então você vê aí, tem vários interesses envolvidos. Isso quer dizer, gente, o seguinte, que o Brasil não anda mais sozinho na Amazônia. Só isso. E isso aí atrapalha um pouco a soberania, porém todos os países querem explorar um pouquinho da Amazônia. Isso é fato. E aí o Brasil está também utilizando de um know-how que agora o governo tem, para poder atrair dinheiro para manter segurança, para que não saia só do dinheiro do governo brasileiro. Fato é que assim, a Amazônia é o pulmão do mundo, é onde a ciência pulsa, e a gente percebe que todos os países querem tirar um pequeno proveito aí da Amazônia, um pequeno que seja, né? Vamos ver até onde isso vai. Olha, a ministra diz ainda que há garimpeiros ilegais nas terras Yanomamis, que é aquela questão do narcotráfico. Alguns já saíram, é muita gente, né? São mais de 20 mil pessoas que estavam lá. Senado Federal aprova o programa para expandir escolas de tempo integral. Essa é uma medida importantíssima, né? Isso vai ajudar muito. Vamos ver aqui. O Senado Federal, plenário, aprovou nessa terça-feira um projeto de lei que cria o programa de escola de tempo integral e permite que a União possa financiar a abertura e matrículas do período integral nas escolas de educação básica. É aquele projeto do governo federal, onde, inclusive, o governador Camilo Santana, que agora é ministro da Educação, ele já disse que o governo pretende abrir 1 milhão de novas vagas. Está aqui, ó. É a proposta do governo passando na Câmara e no Senado. Serão aportados recursos da ordem de 4 bilhões de reais para aumentar
essa oferta na educação, isso vai também implicar em melhoria da rede de educação, aumento de escolas, adequação das unidades de ensino para receber tempo integral, também apoio, né, para diminuir a violência escolar. Então, gente, é muito importante isso aqui. O Ceará hoje tem muita coisa que já está desenvolvida graças a isso, né, graças à educação em tempo integral. Vamos ver aqui. Interessante aqui essa informação também. Cerca de 40% das mulheres não têm direito de decidir sobre os filhos. Cerca de 40% das mulheres não têm direito de decidir sobre os filhos, constatou um relatório divulgado nesta terça-feira pelo Fundo de População das Nações Unidas. A agência ela pede inclusive mais igualdade de gênero na forma de trabalho para controlar o crescimento populacional e elevar a renda ao mesmo tempo. Segundo o relatório, 8 bilhões de vidas, infinitas possibilidades. Em defesa dos direitos de escolhas, as políticas populacionais são muitas vezes ineficazes e podem minar os direitos das mulheres. De acordo com o documento, tanto políticas para aumentar como para diminuir as taxas de natalidade não surtem os efeitos esperados. No caso de países que oferecem incentivos financeiros e recompensas para mulheres e parceiros para estimular famílias maiores, as taxas de natalidade continuam baixas e 2 filhos por mulher. Do lado contrário, diversos países promovem esterilizações forçadas e contracepção coercitiva para conter o crescimento populacional violento e grosseiro, e grosseiramente os direitos humanos. Para as Nações Unidas, a agência para a UNFPA, a agência da Organização das Nações Unidas, o planejamento familiar deve ser também usado como uma ferramenta para atingir as metas de fecundidade. A capacidade dos indivíduos, destacou o relatório, é mais eficaz com as mulheres decidindo quando e quantos filhos gostariam de ter. De fato aqui, né, temos aqui um relatório, interessantíssimo isso aqui. A gente percebe aqui o seguinte, de fato, todo ser humano ele quer ter minimamente um pouco mais de liberdade. Quando você é forçado a fazer tal coisa, nunca é interessante. Mesmo que o governo pague para você ter filho e tal, ninguém vai se interessar tanto se não vai gostar de ter filho. Né? É diferente de você ter o desejo de ter o filho. Não por uma questão meramente estatística, porque o governo quer aumentar a população. Não é bem por aí. Então, de fato, a gente torce aí que os países melhorem, né, seus relacionamentos, né, dentro dos seus países, para que as pessoas tenham aí um pouco mais de liberdade de ter seus próprios filhos, né, sem muita interferência de governo. Vamos ver aqui. A CNN está destacando aqui que a CPMI avaliará se Cid descumpriu a decisão do STF ao ficar calado. De fato, são essas as principais notícias. Tem uma coisa que está acontecendo, em breve a gente pode ter o partido aqui do Valdemar da Costa Neto. Ele já deu uma declaração dizendo, inclusive, que negociar com o Lula é melhor do que com o Bolsonaro. Em carta para acalmar o PL, Valdemar defende Tarcísio e deputados que votaram a favor da reforma tributária. Ou seja, ele está defendendo o governo do Lula, no fundo, né? A proposta do governo do Lula. E aí já elogiou o Lula, dizendo que isso pode resultar numa adesão do PL proximamente, se não houver nenhuma viabilidade de candidato à presidência da República por parte do grupo do Bolsonaro. Pode ser que o Valdemar da Costa Neto funcione com dinheiro, né?
Esse aqui funciona pelo dinheiro. E aí a gente percebe aí que o Lula pode puxar ele a qualquer momento. Assim como o PP do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira chegou a declarar, inclusive, que não quer conversar com o Lula porque pode ser convencido em poucas horas. Que coisa, hein? O negócio é sério. Agora trazendo aí, né, mais informações. Agora vamos só falar rapidamente aqui. Vamos ver aqui do que temos aqui de informação sobre política a respeito aqui. Não temos tantas novidades assim a respeito do Maranhão, mas vamos ver aqui. Deputada Viviane é eleita a procuradora da mulher na Assembleia Legislativa. Opa! Vamos ver aqui, porque a gente sabe que a procuradora da mulher é a deputada Daniela, né? Vamos ver aqui. A deputada doutora Viviane foi eleita por unanimidade nesta terça-feira procuradora da mulher na Assembleia Legislativa. Ela assumirá a cadeira da deputada Daniela e iniciará as atividades no segundo semestre já, após o período de recesso parlamentar, que se estende até o final de julho. Na sessão de hoje, a Assembleia Legislativa também encerrou as atividades regulares da Casa referentes ao primeiro semestre. As sessões... então também foi encerrada, né? Olha só. As sessões serão retomadas no mês de agosto. A Procuradoria da Mulher é um órgão da Assembleia Legislativa criado por meio de Resolução 782 de 2016. A proposta foi uma iniciativa da deputada estadual Valéria Macedo, que ocupou o cargo de Procuradora da Mulher no biênio 2017-2018. Daniela foi a última procuradora em exercício. Ela ficou no posto de 2021 a 2022. Doutora Viviane ficará em 2023 e 2024. O principal objetivo deste órgão é zelar pela defesa dos direitos das mulheres, examinar e encaminhar instituições competentes às denúncias de violência e discriminação contra as mulheres. A Procuradoria da Mulher também tem o papel de opinar e auxiliar nos projetos que estão em tramitação nas comissões. A Procuradoria foi instalada no Palácio Manuel Beckmann, na Assembleia Legislativa, com a inauguração no dia 8 de março de 2017. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira. Muito legal. Quem é a nova procuradora? Viviane Martins Coelho e Silva, do PDT, dentista, formada em 97 pela Universidade Federal do Piauí, a UFP. Foi eleita com 49.202 votos para o primeiro mandato da deputada estadual nas eleições de 2022. Nasceu em junho de 1976 em Uruçuí, piauiense, ó. É filha do médico Francisco Wagner Pires Coelho e da professora Maria do Espírito Santo. Casada com Eric Costa e Silva, prefeito de Balsas, com quem tem 2 filhos, Eric Filho e Caio Augusto. No município exerceu o cargo de secretária municipal de assistência social de 2017 a 2022. Defende as bandeiras nas áreas da saúde e assistência social, assim como as causas em defesa das mulheres e das crianças. Essa é a nova procuradora da mulher que assume já no segundo semestre, substituindo aí a deputada Daniela. Cá para nós, né? A deputada Daniela também, ela já está nos bastidores aí, trabalhando para buscar articulação e viabilização da sua própria candidatura, né? Se a gente for analisar por este lado também, né? Deixa eu ver aqui, se eu consigo mostrar aqui uma foto da deputada Daniela. E a deputada Daniela já está em articulação, inclusive, lá em Presidente Dutra. Vamos ver aqui.
E a gente tem visto, inclusive, em determinadas reuniões, tá, porque ela está buscando a viabilização de uma candidatura lá em Presidente Dutra. Olha só, inclusive ela está aqui as duas, né, olha aí, aqui as duas mulheres de luta, tá, a doutora Viviane, aqui é referente exatamente à votação, que agora ela é a nova procuradora. Então a deputada Daniela, ela também está buscando essa viabilização. Olha só, vou só mostrar essa foto aqui, ó. Agradeço o convite dos amigos para celebrar. Então aqui, ó, veja só, noite também de adesões políticas, né? A gente está percebendo aqui que ela também está buscando essa viabilização lá em Presidente Dutra. Podemos ter aí nas próximas eleições ela, quem sabe, como aí a prefeita de Presidente Dutra. O trabalho de articulação já está sendo realizado e a deputada Daniela despontando aí, né, como um dos nomes mais representativos lá em Presidente Dutra. Aí, deputada Daniela. Gente, vamos ficando por aqui, né? A gente está fazendo aí as nossas lives, né? A gente está fazendo aí as nossas lives a partir de agora no canal do Panteão do Brasil. Temos agora esse canal. Em breve teremos aí mixagem já, que eu quero trazer a Rádio Panteão para cá também, para que fique melhor, inclusive, né? Questão de áudio e tudo, para que as informações cheguem com muito mais qualidade a você, e a gente vai alimentar este canal aqui com muitas informações.